De novo, Evangelho de João 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Eu quero falar para você, e você vai falar com a pessoa que está ao seu lado aí. Tem céus abertos sobre a sua casa. Você crê nisso? Diz amém. Amém? Só que nós devemos entender o seguinte, queridos. O céu, ele só responde a uma pessoa. O céu só responde a uma pessoa. Que pessoa é essa? Ao justo. Somente quem é justo pode ter os céus abertos e praticar uma vida sobrenatural. Somente justos podem entrar no céu. Somente justos podem ter acesso ao Pai. E o que são céus abertos? Um céu aberto é onde há uma proximidade do céu na terra. Há uma sensação de presença, há uma sensação de clareza, de pensamento, de coração e mente que é incomum. Um céu aberto é algo que foi profetizado lá em Isaías, capítulo 64, versículo 1. É uma oração, é uma profecia com um clamor de intercessão, onde o profeta ele clama: ó, se rasgasse os céus e descesses. Aqui está este grito por Deus. O profeta está gritando por Deus para rasgar os céus e descer. E os céus só irão abrir a oração de um justo. Logo a questão é, o que então é ser justo? Justificação é o ato de Deus aprovar as pessoas de acordo com o padrão de justiça dele. Embora pensemos que somos justos, nossa justiça não é nada colocada no prumo da justiça de Deus. Deus mesmo é o padrão. Então, sendo Deus o padrão, a sua exigência de justiça é absurdamente alta. Por isso, nenhum homem poderia se justificar diante de Deus. Por quê? Porque o padrão é inatingivelmente alto. Os padrões de Deus não são altos, eles são inatingíveis. Diante de Deus, o melhor que eu posso ser é aquilo que diz lá em Isaías 64, versículo 6, um trapo de imundícia. Então, sendo assim, jamais poderíamos ser usados sobrenaturalmente por Deus, pois não temos como cumprir as exigências celestiais. Em João, capítulo 9, vimos que o cego, ele sabia que Deus não atende a pecadores, e que se alguém praticar a sua vontade, será ouvido. Mas quem pode de fato praticar a vontade de Deus para merecer ser ouvido? O céu, ele exige perfeição para responder. E aqui está uma poderosa chave para o sobrenatural e também um grande problema. Não temos como cumprir as exigências de Deus. Então o que nós devemos fazer? O que fazer? Deus ele quer usar cada um de nós, os seus filhos. Porém, ele encontra esse problema, o seu padrão de exigência. A súplica que pode ser ouvida é apenas a oração do justo, e não dos justos. Aqui está no singular, justo. E a saída é quem? É Cristo. A palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz claramente que a eficácia da oração é a do justo. E tem de ser no singular mesmo, como se pode ver em 1 João capítulo 2, versículo 1,
Como diz a palavra lá, diz assim, pois só existe um justo, Cristo. A Bíblia diz assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então guarda isso no seu coração. Eu e você fomos colocados em Cristo. Amém? Justo vem do grego dikaios, que significa aquele cujo modo de pensar, aquele cujo modo de sentir e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus. Lá em Romanos capítulo 3, versículo de 10 a 12, diz que não há um justo sequer. Só existe de fato um justo. Ou seja, somente um que cumpriu o padrão exigido pelo céu. Somente um pode ter a resposta do céu, pois somente para ele o céu está aberto. Olhando mais uma vez para a palavra, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então anotasse aí, Lucas capítulo 3, versículo 21. Vemos que os céus somente se abrem para o justo, quando ele ora. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o que aconteceu? O céu se abriu. Jesus na posição de justo. Essa é a condição, essa é a chave. Tornamo-nos justos nele, aleluia, amém? Quando existe a justiça do céu satisfeita, algumas coisas acontecem. Não podem mais haver acusação, não pode mais haver condenação, não pode haver mais punição. Mas não somente isso, uma vez que as exigências, o padrão foi cumprido, os céus estão obrigados a se abrir e liberar sobre a nossa cabeça vida, paz, prosperidade, poder e sobrenatural, amém? Ah, pastor, mas o senhor está falando que é Cristo, que é o justo, sim? E vai ser liberado sobre a minha, a sua vida, presta atenção, vida, paz, prosperidade, poder e ação, unção sobrenatural, amém? Glória a Deus! Então olha só, queridos, eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. O Pai criou a maneira de nos colocarmos nessa posição poderosa de fé para o sobrenatural. Ele nos colocou em quem? Em Cristo. Em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4, aqui acontece um milagre. Nós que não éramos justos, morremos. E agora a nossa vida está oculta em Cristo. Diz o texto lá, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Aleluia! Olha a profundidade desse negócio aqui, queridos, olha só. O que eu entendo com esse versículo de Colossenses? Não somos mais nós que vivemos, ainda que vivos, vivemos em Cristo. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Isso significa que quando oramos, não somos nós que de fato oramos, mas Cristo que está orando. Dá para você entender, irmão? Quando nos apresentamos diante do mundo espiritual, é Cristo que está se apresentando.
E naquele dia, quando comparecermos nas portas dos céus, não seremos nós, mas Cristo será recebido. Aleluia, amém? Olha só, isso é profundo demais. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 4 e 5, para você ver que quem está nos representando como justo é Cristo. Lá em Atos 9, versículo 4 e 5, Saulo estava perseguindo os discípulos a caminho de Damasco, quando ele ouve uma voz e é jogado por terra, e fica cego, e ele vê uma luz e ouve uma voz. E caindo em terra, diz a palavra do Senhor, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E o Senhor disse a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele estava indo perseguir quem? Os discípulos. Mas os discípulos são representantes de quem? De Cristo. Sabe, irmãos, essa verdade, ela deve afetar profunda, poderosa e definitivamente a minha e a sua vida. De acordo com Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, primeiro, você precisa estar crucificado. Isso significa o despojamento da justiça própria e do velho homem. Agora não sou mais eu, e sim Cristo que está vivendo na minha vida. Mas isso não significa que eu não estou vivo, mas que estou vivendo pela fé nele, vivendo na obra dele, na justiça dele, e por isso eu posso viver o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus! Ser justificado significa que Deus tomou os meus pecados, que Deus colocou os meus pecados sobre Cristo, e pegou a justiça de Cristo e colocou sobre mim. O céu não está cheio de ladrões perdoados. O céu está cheio de justos que não têm passado, que nunca pecaram. Amém? Então guarda isso no seu coração. Crer hoje é a sua única, é a minha única condição. Crer é a nossa única condição. Deus, ele exige do homem pecador. Se o homem crê em Cristo, essa fé lhe é imputada por justiça. É uma experiência espiritual, irmãos. Em Cristo Jesus nós fomos feitos justiça de Deus, aquilo que está escrito lá em 2 Coríntios 5, 21. Você não foi apenas perdoado, você foi declarado justo, aleluia. Ser justificado é muito mais que ser perdoado. Ser perdoado significa que o pecador pode ser liberado de pagar a penalidade que ele merece, mas ser justificado, aleluia, significa que posso entrar na comunhão com Deus, pois sou justo, jamais cometi pecado, aleluia, amém. Como é que é isso, pastor? Como é que é isso? Sabe como é que é isso, meu irmão? É assim, ó, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqui está a sua lista de pecados. Aí você recebe Jesus, entrega a sua lista de pecado para Ele, sabe como é que acontece? Sabe como é que vai ser a sua vida, a sua história de vida diante de Deus? Uma folha em branco, sem nada, você está justificado, você foi lavado, você foi remido, você foi santificado, você foi perdoado pelos seus pecados, aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, o perdão é negativo, e o cancelamento de um débito, repetindo, o perdão é negativo, é o cancelamento de um débito, enquanto a justificação é positiva, é receber um novo status de justo diante de Deus. Quando Cristo morreu, eu morri com Ele. Quando Cristo ressuscitou,
Eu renasci nele. Para quê? Para uma nova vida. Isso tudo se torna uma realidade, meu irmão, minha irmã, no momento em que eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia! Sabe, a nossa justiça é um dom de Deus. Você foi feito tão justo como Jesus, não por meio do seu comportamento, meu querido e minha querida, mas pela sua fé nele, em sua obra consumada lá na cruz do Calvário. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia! Então presta atenção, meu querido, minha querida, tudo começa pela revelação de quem somos, de que somos justos. Para isso nós precisamos olhar para Abraão, o pai da fé, o pai dos que são justos em Cristo. Diz a palavra do Senhor, lá em Tiago capítulo 2, versículo 23, que Abraão creu em Deus. Por ele crer em Deus, ele se tornou justo e amigo de Deus. Olha só que tremendo. Abraão, então, ao se tornar amigo, ele teve acesso ao coração de Deus. E isso aconteceu por quê? Porque ele creu e, como justo, pôde se aproximar. Aleluia! Agora presta atenção. Abraão é o pai da fé. Logo, é uma chave para o sobrenatural. Pois ela acontece somente pela fé. Abraão não foi justificado pela lei. Ele foi justificado pela fé. A lei, ela se ocupa com o nosso eu. Mas a graça, aleluia, ela nos ocupa com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, não precisamos nos preocupar em guardar nenhuma lei. Por quê? Porque Cristo já imprimiu em nosso coração as suas leis. É o que diz lá em Hebreus capítulo 8, versículo de 6 a 13. Tudo é uma questão da justiça de Cristo. Aleluia! Então não precisamos viver mais preocupado com o pecado. Não somos justos hoje. E então pecamos amanhã. E devemos nos tornar justos amanhã novamente. Não é dessa forma. A Bíblia diz que Jesus ele veio para trazer justiça eterna, que não acaba nunca, não importa o que nos aconteça, uma vez que nós estamos nele e ele é a própria justiça. Aleluia! Então a obra do sangue de Cristo nos tira de um lugar de pecado, onde a sua santidade não via nenhuma justiça, e nos leva para um lugar onde ele não vê nenhum pecado em nós, irmãos. Isso é muito lindo. Sabe quando nós pecamos? E o pecado na nossa vida tem que ser acidente de percurso. A palavra do Senhor diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, que devemos confessar os nossos pecados, que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você sabe que toda vez que a gente peca, o diabo está lá acusando, lá nos acusando diante do tribunal de Deus. Como é que é isso, pastor? Você lembra daquela passagem lá de Jó, né? Diz lá, quando os filhos dos homens passeavam sobre a terra, estava lá o diabo lançando palavras no ouvido de Deus sobre Jó. Mas a Bíblia diz que ele era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Se a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo, toda vez que a gente peca, o diabo está nos acusando,
Deus não olha para nós, Deus olha para o sangue que está sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque quando nós confessamos nossos pecados, o sangue de Jesus está nos cobrindo, o sangue de Jesus está nos purificando. Ei, meu irmão, presta atenção, olha só, quando eu e você confessamos nossos pecados diante do Pai, ei, presta atenção, eu e você já fomos justificados. A nossa confissão simplesmente é arrependimento diário. Santidade é arrependimento diário. Só precisamos disso para estar bem na fita diante do Pai. Só precisamos disso para que os céus se abram sobre as nossas cabeças. Aleluia! Amém! Vamos voltar para Abraão aqui, queridos. Abraão, o justo. Ele tinha pecado. Abraão tinha pecado. Ele mentiu. Mentiu 2 vezes em relação à sua esposa Sara, dizendo que ela não era sua esposa para o rei. Mentiu covardemente por medo. Mas eu te digo, querido, isso não mudou o fato de quem ele era, e nem mesmo de Deus o usar. Sabe, precisamos confessar que a nossa justiça é irreversível, porque ela não se baseia na nossa performance, mas unicamente na obra de Cristo. Querido, não é pela minha obediência, mas é exclusivamente pela obediência dele que eu me torno justo. Aleluia! Eu sou justo hoje baseado na obediência de um homem na cruz. A estratégia do inimigo é o quê? É que você se ocupe com a sua obediência ou a falta dela, e assim você fique deprimido. Queridos, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo e não a nossa. Devemos levar cativo todo pensamento à obediência dele. Sabe, irmãos, muitas vezes os céus não se abrem. Muitas vezes não estamos provando mais do sobrenatural das bênçãos de Abraão. É porque Satanás coloca nosso foco na lei, dizendo que porque não guardamos os mandamentos, então não podemos receber. Sabe, Abraão não se tornou herdeiro do mundo por guardar a lei, e sim pela justiça que vem da fé. Amém? O que anula a fé não é o pecado. O que anula a fé é a lei e faz a promessa inútil, sem efeito. Quando perdemos a fé por causa do erro, nos desligamos de Cristo. Isso não é perder a salvação, mas significa que Cristo não pode nos servir. Fica inútil para nós, nos tira da posição para o sobrenatural, e Ele é tudo aquilo de que precisamos. Sabe, irmãos, hoje eu e você somos justos pela fé. Por quê? Porque há 2000 anos uma figura solitária foi pendurada na cruz. Ali Deus pegou os meus e os seus pecados e colocou sobre Ele. Foi o Pai que deu o Filho porque nos ama. E Cristo deu a sua vida porque ama o Pai, e a mim e a você também. E diz a palavra do Senhor, após 3 horas de trevas, Jesus, ele clama chamando o Pai de Deus. A única vez na Bíblia que Jesus chama o Pai de Deus. Quando ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Ele falou assim por quê? Porque estava assumindo o meu e o seu lugar. E nessa hora, o que o Pai fez? O Pai virou as costas. Virou as costas para Jesus, e Jesus então gritou, tetelestai, está consumado. Ele fez isso para ficar claro que o preço foi pago,
Ele fez isso para que eu e você saibamos que agora teremos constantemente a presença do Pai na nossa vida, a condição para o sobrenatural, mesmo quando fracassamos. Aleluia! Deus, ele virou as suas costas para o seu Filho na cruz e olhou para nós, rasgou o véu e disse para mim e para você, e disse para toda a humanidade: sejam bem-vindos, aleluia. Por isso que a palavra do Senhor lá no Evangelho capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. Glória a Deus! Quando Jesus, lá na cruz, morrendo, Deus virou as costas para ele, rasgou o véu e disse para toda a humanidade: sejam bem-vindos. Sabe, em Cristo, os céus estão abertos para nós, o sobrenatural. O sobrenatural está ao nosso alcance. O sobrenatural, aleluia, está dentro de nós. Amém, querido? Não é a sua obediência, e sim a de Cristo que o faz justo. Não é a sua obediência, e sim a obediência de Cristo que o fez justo. Então, quando você crê nisso, a obediência na sua vida não é mais uma raiz, mas sim fruto. Ela vai brotar naturalmente, sem que você perceba. Aleluia, amém, glória a Deus. Sabe, queridos, existem momentos na vida em que as coisas não fluem como a gente espera. Parece que os céus estão fechados e não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. Somos dominados pela notícia de uma enfermidade incurável, de um problema vivido no meio da família, de um desemprego, de um casamento falido que está prestes a se falir. Enfim, tornamo-nos cativo das circunstâncias dessa vida. Essas coisas afetam tanto a nossa visão espiritual, que muitas vezes não conseguimos enxergar que Deus já escancarou os céus ao nosso favor. Os céus estão abertos, mas os nossos olhos espirituais ainda continuam fechados. Isso significa dizer que Deus está trabalhando em todo o tempo, em qualquer situação, para que você possa viver um tempo de céus abertos. Aleluia, amém, amado? Deus já fez isso. Viver um tempo de céus abertos, independente das circunstâncias que estão afetando a sua vida, meu irmão. Você pode estar vivendo o tempo mais difícil da sua vida, mas ainda assim eu quero dizer, você pode experimentar um tempo de céus abertos. Pode dizer um amém? Glória a Deus. A chave para termos os céus abertos, Cristo já nos deixou. Amém. Quem obedece, quem ora, se enche do Espírito Santo, alimenta-se da palavra e assume um compromisso com Deus, ainda que esteja sofrendo. Ei, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, você consegue olhar para o alto e ver os céus abertos sobre a sua vida. Aleluia! Por quê? Porque Cristo já te declarou justo. Glória a Deus! Aleluia! Amém? Hoje é o dia que você vai olhar para cima. Hoje é o dia que você vai olhar para cima e vai conseguir enxergar os céus que Deus já abriu sobre o seu viver. Amém? Eu quero dizer, Ele não vai abrir, Ele já abriu.
Dá para você olhar para o céu aí e falar assim: obrigado, Jesus, eu creio, eu vejo que os céus abertos estão sobre a minha casa, eu vejo que os céus abertos estão sobre a minha família, eu vejo que os céus estão abertos sobre a vida da minha esposa, sobre a vida do meu esposo, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha mãe, sobre a vida do meu pai, sobre a vida da igreja, sobre a vida dos meus amigos, sobre a vida do meu trabalho, sobre a vida dos meus negócios, sobre o meu emprego. Eu vejo os céus abertos sobre a vida do meu patrão, eu vejo os céus abertos sobre essa cidade, eu vejo os céus abertos sobre o Brasil, eu vejo os céus abertos sobre o mundo, para que Deus possa varrer de uma vez por todas essa pandemia. Glória a Deus, amém. Tem céus abertos sobre a sua vida, meu querido, tem céus abertos sobre a sua casa, tem céus abertos sobre a sua família. Recebe aí, ei, tem céus abertos. Quando a gente fala de céus abertos, significa o quê, querido? Significa que vem bênção de Deus, significa que vem o sobrenatural de Deus, significa que as coisas vão dar certo, significa que os nossos sonhos serão realizados. Céus abertos nos falam de milagres, céus abertos nos falam de sinais, céus abertos nos falam de maravilhas de Deus. Céus abertos se fala da presença de Deus, presença contínua de Deus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus. Tem céus abertos sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. Meu Deus, por maiores, ó Senhor, ó Deus, que viermos ter deslizes, meu Pai, meu Deus, mesmo assim não deixamos de ser filhos, mesmo assim não deixamos, ó Deus, de sermos justificados, de sermos perdoados, quando houver deslizes da nossa parte, e, ó Deus, nos ajoelharmos e pedirmos perdão, nos arrependermos, como diz a Tua palavra, meu Deus, que o Seu povo que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar e buscar a Sua face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus e perdoará os pecados e sarará a sua terra. Sim, meu Deus, meu Pai, nós cremos nisso, Deus, por isso que nós fomos justificados, nós fomos, ó Deus, reconciliados, ó Deus, para, ó Senhor, trazer os céus, ó Pai, à terra, manifestar os céus na terra. Aleluia, como diz a sua oração, ó Deus, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Sim, meu Pai, meu Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Deus, ter falado no coração de cada vida que aqui está nessa noite, meu Pai. Ó Deus, vá ao encontro, ó Deus, dessa esposa, desse esposo, dessa família, desse filho, dessa filha, meu Deus, dessa mãe, desse pai, ó Deus, ó Senhor, vá ao encontro, ó Deus, dessa família que está enlutada, ó Deus, dessa família que está em crise, dessa família que está esperando, ó Deus, uma porta de emprego, meu Deus, dessa família que está esperando, meu Pai, ó Deus, uma resposta de cura, ó Deus, de libertação, ó Senhor. Meu Deus, nós já sabemos, nós cremos que os céus já foram abertos sobre as nossas vidas. Nós precisamos somente tomar posse dessa palavra nessa noite, sobre a sua vida, sobre a sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Souber de alguém que precisa de uma palavra de incentivo, precisa preparar o caminho para o Senhor, depois eu vou te mandar essa palavra editada no YouTube e você pode compartilhar com seus amigos. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Parabéns, Rubiana, mais uma vez está chegando aí neném novo, ovelhinha nova na igreja. Amém? Nós não sabemos quem é, se é um menininho, se é uma menininha, mas seja bem-vindo, em nome de Jesus. Já vai vir com a bênção dos céus, os céus já foram abertos, amém? Sobre a cabecinha dela, em nome de Jesus. Eu já ministro na vida dela espírito de conhecimento, sabedoria, de inteligência e temor do Senhor na vida dessa criança. Guarde a sua gestação, guarde a sua vida, Rubiana,
que seja uma gestação saudável, tranquila, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, ricas, eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas derramadas nessa noite e continue com os céus abertos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe, querido. Chegou na hora do amém, Tânia. Eu compartilho com você depois o vídeo. Amém? Deus abençoe, gente. Boa noite. Obrigado pela presença. Amém? Fica na paz.